Esses dias eu estava puxando dados sobre o número do mercado do artesanato nesses últimos 2 anos. E os números foram bem animadores, foram surpreendentes. Eu não tinha acompanhado as estatísticas, então eu fiquei bem surpresa com o resultado. O artesanato foi o segundo mercado que mais cresceu nesses últimos tempos e ele está completamente em ascensão, o que, para quem trabalha com isso, como é o meu caso, é um ponto de esperança, de economia girando e de dias melhores aí pela frente. Outro ponto, porém, dentro desse crescimento super acelerado, foi também o crescimento geral mundial dos níveis de estresse, de ansiedade e de depressão. E, logicamente, vocês devem imaginar o porquê disso tudo. Foram dias conturbados, na verdade ainda são, foram muitas perdas financeiras, perdas emocionais e muita pressão até mesmo para quem está em ascensão. E o motivo para isso foi a necessidade de se reinventar. Uma vez ali, presos em casa, quem trabalha com artesanato precisou fazer com que ele continuasse dando o seu sustento. E existiu então a necessidade de uma reestruturação comercial, aparecer nas mídias sociais, aprender novos recursos, como foi o caso das lives, dos cursos online. E isso tudo para fazer com que a renda continuasse a entrar, uma vez que ninguém desse ramo podia mais atender presencialmente. E do outro lado da tela, no entanto, tem ali o cliente, Cliente esse que ou está no mesmo barco, usufruindo de todo esse conteúdo, porque ele também comercializa a arte e precisa se reinventar, tanto quanto, então ele fica ali, absorvendo o máximo de conhecimento que ele consegue nas redes sociais. Ou então, ali do outro lado, está também alguém que faz artesanato puramente por hobby. Alguém que decidiu usar o artesanato como uma forma de terapia. Alguém que estava ali sem poder sair de casa e precisava dessa distração, de alguma atividade que trouxesse um equilíbrio emocional para todos esses dias conturbados. E junto a essa necessidade toda, tanto de quem trabalha no ramo, quanto de quem precisa dele como uma forma de terapia, existiu então esse aumento de estresse. Quem precisa trabalhar competindo ali, naquele horário nobre, por um espacinho para dar uma live, e quem estava ali por hobby, querendo se distrair, fazer uma atividade terapêutica, sendo bombardeado por informações diversas. Muitas vezes informações contraditórias vindas de todos os cantos dessa internet. E aí o que se ganhou com tudo isso? Em vez de um quadro positivo, ainda que os números mostrem isso, ganhou-se uma pressão maior por aprender, por praticar, por não perder nenhuma informação, o que resultou no que é conhecido como obesidade mental, que é o excesso de informação que você recebe, mas que não dá tempo do seu cérebro absorver essa informação com qualidade. E não absorvendo com qualidade, ele não consegue assimilar para que essa informação seja colocada em prática. A partir disso, vai se criando um estresse maior ainda, ocasionado pela sensação de frustração. Do como assim? Nossa, eu estudei tanto, eu vi tanta aula, tanta live, mas eu não consigo aplicar o que eu aprendi no fim disso tudo. Junto com os dados que eu puxei do artesanato, eu ainda puxei outros dados referentes aos quadros de ansiedade e de estresse. E, infelizmente, o Brasil lidera ranking. Ele é o segundo país no quadro de pessoas com estresse e tem uma população 80% ansiosa. E aí, todo esse excesso de informação vem aí para colaborar e fazer você virar estatística dentro desses números. E isso interfere completamente no seu processo de aprendizado. Mesmo que você faça o artesanato por hobby, eu acredito que você queira atingir seus resultados com qualidade. E para isso você precisa normalmente aprender,
fazer cursos, a conhecer as técnicas e tudo o que envolve essa atividade que você escolheu como um divertimento, uma forma de terapia. Mas você só consegue isso, só consegue aprender de fato, se você não deixar que a obesidade mental te atrapalhe. E muita gente não percebe isso, né? Muita gente acredita que quantidade é melhor que qualidade. Não filtra aquilo que assiste, não filtra os artistas que segue, não filtra os estilos que mais gosta e os trabalhos que gostaria de produzir. E no fim essa pessoa não consegue entender por que ela não aprende direito, ou por que aprende e já esquece, ou por que nem começa a aprender. Tamanha é a insegurança em não saber em qual dos métodos confiar. E essa pessoa geralmente vive frustrada e ansiosa, né? Ela fica correndo para lá e para cá e acaba não produzindo nada de útil, porque ela tem tanta informação sem sequência que ela não sabe nem por onde começa a colocá-las em prática. Além disso, existe junto dessa avalanche de informações a utilização de um recurso de extrema importância chamada tempo. Muita gente perde tanto tempo nessa confusão louca, atrás de informação sem sequência, e não leva em consideração que o tempo também é qualidade de vida. E o tempo que você desperdiça nessa confusão toda poderia ser muito melhor aproveitado e economizado se você seguisse um método de estudo que vai ali direto ao ponto, que já te dá uma informação de forma prática e sequenciada. Eu tenho hoje, lá no meu método Arte e Poder, uma parte também sobre o comportamento e desenvolvimento humano que caminha ali juntinho com o aprendizado da pintura country. Na verdade, dentro do método, o comportamento e desenvolvimento humano, ele é trabalhado antes mesmo da gente chegar na parte do aprendizado da pintura. E isso acontece justamente para que as alunas entendam a lógica por trás de um método de estudo eficiente, que vai trazer para elas resultados com alta qualidade quando elas chegarem de fato ali no momento do aprendizado da pintura, né, propriamente dita ali, mão na massa. Lá também eu ensino sobre a organização mental e métodos de organização por prioridade de tarefas, que é justamente para a aluna seguir uma rotina de estudo com uma lógica coerente, para que ela possa conseguir pintar já tendo uma estrutura emocional muito bem trabalhada e bem resolvida ao máximo, para poder de verdade assimilar todos os conceitos da pintura em madeira de forma prática e segura. Porque antes de pintar, antes de se encharcar com mais informações, a gente trata o emocional primeiro. Trata daquela ansiedade de ver logo o resultado pronto, trata das travas que fazem com que as alunas muitas vezes se sintam incapazes, né, de aprender tal técnica. Nós tratamos da organização mental e das tarefas, porque muitas delas ficam frustradas por não conseguirem encontrar tempo para pôr em prática o que elas aprendem. Ou seja, a eficiência de um aprendizado engloba muito mais coisas que apenas as técnicas da pintura. Você precisa, de fato, entender por que aprender uma sequência lógica que liga uma estrutura a outra é o que faz a diferença em métodos de estudo que garantem resultados. Inclusive, essa sequência lógica é levada também para a parte onde eu ensino elas a pintarem lá dentro do método. Então, primeiro elas aprendem como que funciona, por exemplo, a incidência de luz, para depois aprenderem a pintá-la na peça, a materializarem aquela informação dada. Primeiro existe a didática, o conceito lógico da técnica, e depois é que a gente entra na parte prática dela. Então, por exemplo, quando eu vou ensinar que precisa fazer sombra numa parte do desenho, antes mesmo de fazer, a aluna já sabe qual o tipo de sombra, qual a largura dessa sombra,
qual a intensidade e a saturação dela, qual é a proposta de volume que precisa ser aplicada ali. Isso tudo porque antes de pintar aquele desenho, ela já aprendeu todo o conceito e foi capaz de assimilá-lo de uma maneira eficiente, que se fixou ali nos seus processos de aprendizado. Então essa aluna, toda vez que ela for pintar, ela lembra dessas explicações porque ela aprendeu de verdade aquela didática. E não apenas porque ela encheu a cabeça de informação sem serventia. É como na escola. Você primeiro aprende a escrever para depois entender como funcionam as regras gramaticais. Não é assim? Você precisa dominar a escrita antes de ser colocado em contato com mais informações a respeito. Isso é parte de uma ordem cronológica de estudo que faz com que você aprenda e não se esqueça mais. Faz com que você vá criando uma estrutura intelectual progressiva, onde as informações vão chegando em você sem um acúmulo desordenado. Você precisa primeiro aprender equações simples da matemática, para depois entender formas numéricas mais elaboradas. Não é? Agora imagina uma criança sendo colocada em contato com a fórmula de Bhaskara antes mesmo de aprender a somar. Não ia dar certo, né? Então, consegue entender que não existe eficiência em informação desordenada e aleatória? E é isso que faz com que o seu cérebro assimile de maneira competente as informações que ele recebe, que ele processe-as de tal forma que você possa replicá-las depois. O grande segredo de métodos eficientes de estudo que geram resultados com alto grau de excelência está na sequência. É por isso que se chama método. Método é tudo que pode ser aprendido através de uma sequência lógica e que, por ser sequência, as informações se completam em ordem. E isso faz com que se crie uma linha de construção progressiva de aprendizado que você não esquece depois. E isso é muito mais eficaz do que simplesmente ser bombardeado de um monte de informações desconexas e muitas vezes conflitantes que vêm por todo lado. É isso que gera a confusão e a exaustão mental. Você quer aprender com eficiência? Escolha um método único, ou até mais de um, se eles tiverem a mesma linha de raciocínio. Principalmente se você estiver no começo, onde você não consegue ainda confiar plenamente em tudo que você ouve e o que você vê. Então escolha apenas um. Se dedique a aprender ao máximo aquele um. Treine de novo, reassista às aulas, domine de verdade todo o ensinamento que é proposto nesse método, né? Coloque-o em prática para poder fixar a informação no seu cérebro. Por exemplo, imagina que você está vendo uma aula onde a professora ensina que o pincel X é usado de tal maneira. Aí no mesmo dia, às vezes na live seguinte, você vê outra professora conflitando aquela informação, falando ali com categoria que aquele mesmo pincel X é usado de outra maneira. Se você já domina 100% da técnica do manuseio desse pincel, não tem problema, não tem grandes problemas. Você vai poder testar as duas formas e ver qual a melhor forma você se adapta. Mas se você ainda não domina ou se você nunca mexeu nesse tal pincel, como é que você vai saber qual das informações está correta? Ou se as duas estiverem corretas, qual delas melhor se enquadra no tipo de pintura que você quer fazer? Então é isso que causa a obesidade mental, essa confusão causada no seu processo cognitivo, que é o seu processo de aprendizado. Por isso que eu sempre falo, pare de excessos, faça escolhas. Depois, quando esse método único que você escolher já estiver dominado, você já estiver segura de como você pode colocá-lo em prática, aí sim você pode passar para um novo aprendizado. Só depois que as informações estiverem fixadas na sua cabeça. Senão, você nunca vai chegar num nível de excelência, de qualidade de resultado. Você vai ficar aí
continuando a parecer uma barata tonta, pulando de live em live, de tutorial em tutorial, buscando alguma coisa que nem você mesma sabe o que é, se encharcando aí de uma mesmice estética que não vai te diferenciar no seu mercado de trabalho, se você faz o artesanato comercialmente, ou então te causando um baita estresse e uma poluição mental enorme se você faz por terapia. E o que deveria ser ali um momento de relaxamento, de descontração, de autoconhecimento, acaba virando uma angústia causada pelo excesso de informação. Outra coisa também de extrema importância tem a ver com os treinamentos. Né? De nada adianta você encontrar um método único que supra as suas necessidades se você não treiná-lo. Se você só assistir à informação e não praticá-la. Informação sem prática não fixa na memória. Você vai esquecê-la daqui a pouquinho. É preciso que você pratique o que você aprende. Quando você pratica, a informação se torna conhecimento. Isso também eu ensino lá no meu método, né? Justamente para que as alunas saibam que não adianta só assistir às aulas ali de braços cruzados. Né? Ainda que a informação lá no método esteja totalmente organizada, sequenciada e de fácil entendimento, ela não faz milagres. É preciso que tenha o comprometimento da aluna em praticar. E eu sempre falo que o resultado final de uma peça pronta, pintada com qualidade, com um acabamento perfeito, né? Uma peça que chame atenção e que valorize você como artista, é uma soma de informação correta e sequenciada, somada a comprometimento. E esse comprometimento inclui os treinamentos para que você possa refinar a qualidade das técnicas. Aí sim, você é capaz de chegar num resultado cada vez mais perfeito. Aí sim, você consegue ver produtividade no seu método de estudo. Então, pensa nisso, né? Qual é a sua forma de aprender hoje? Analise se ela está de fato te trazendo resultados satisfatórios. Se autoanalise. Você tem de fato assimilado tudo o que você tem visto por aí? E se a sua resposta for não, você já sabe agora onde você está errando e qual é a melhor maneira de encontrar métodos de estudo que vão te trazer resultados surpreendentes.